Olá, amigos do Mundo Áfia! Começamos a semana com o nosso Notícias Áfia 75. Hoje vamos falar para você tudo o que rolou no futebol mundial neste final de semana e as novidades da Áfia, a maior entidade de futebol master do mundo. Vamos às manchetes! Brasil brasileiro traz os gols da 28ª rodada do Brasileirão, com Galo cada vez mais perto do título, Fla-Flu com vitória tricolor, Fortaleza vencendo com grande atuação de Lucas Lima e o Santos ladeira abaixo. O craque Áfia da semana é o meia Ribamar, ídolo da torcida do Sport Recife. Ribamar também jogou no Santos, Fluminense, Palmeiras e Corinthians, aonde protagonizou a célebre troca com o craque Neto. Ribamar esteve com os maristas na retomada da Áfia este mês no Ceará. A Áfia na Europa conta tudo sobre os clássicos nos campeonatos europeus. Massacre do Liverpool no United. Empates entre Juve e Inter, PSG e Olympique de Marseille. E a grande vitória do Real Madrid sobre o Barça. Na terrinha, o Benfica vence e retoma a liderança. Às 5 da bola, semana decisiva para a Copa do Brasil. Guardiola pede Antony ex-São Paulo, que arrebenta no Ajax da Holanda. Salah pede 500 mil euros por semana e Liverpool trava o acerto. Koeman é cercado por torcedores do Barça e situação está insustentável. Na Série B, Cruzeiro perde e não sobe mais e Vasco vacila e empata. E para fechar o programa, os gols mais bonitos da Copa Áfia Pernambuco 2019. Daqui a 2 semanas, a Áfia volta a Pernambuco para fazer a edição 2021. E antes de começar o programa, quero fazer um convite especial a você. Nessa sexta-feira, vamos começar os capítulos do programa Estrelas da Copa Ceará 2021. Evento que aconteceu há 2 semanas atrás, que marcou a retomada do Mundo Áfia. E para começar, 4 pesos pesados. Sérgio Araújo, ídolo do Atlético Mineiro. Nilson, o cigano do futebol, muito conhecido como o homem do Grenal do século. Também teremos Henrique, que foi zagueiro do Corinthians e do Grêmio, e o Ataliba, que jogou na Democracia Corintiana. Brasil brasileiro conta para você sobre a 28ª rodada do Brasileirão. O líder Galo tomou um susto no Mineirão, mas depois se recuperou com um golaço do Hulk e também do Jair. O Galo abriu 11 pontos e cada vez fica mais próximo da mão na taça. Até porque o Flamengo derrapou de novo, tomou um vareio no Fla-Flu 3-1 com o garoto John Kennedy, que já era um terror nas categorias de base para o Flamengo, marcando 2 vezes e despontando como grande centroavante, como grande goleador do futebol brasileiro. Tivemos também nessa rodada o Inter de Porto Alegre recebendo o Corinthians, 2-2, um jogo muito movimentado. O Inter fez 1-0, o Corinthians virou 2-1 e o Inter empatou nos acréscimos, a disputa era pelo 6º lugar. Também tivemos o Santos perdendo em casa para o América Mineiro e entrando na zona da degola. O peixe que se cuide, o campeonato já está nos finalmente, a coisa não está boa para os lados lá da Vila Belmiro. E para completar a rodada, o Fortaleza virou o 2º colocado. Vai dormir hoje até o jogo do Palmeiras hoje contra o Sport. Venceu por 3-0 o Furacão com grande atuação de Lucas Lima. Será que o Lucas Lima vai voltar a ser aquele Lucas Lima do Santos? Se acontecer isso, Fortaleza se credencia a muitos títulos. Agora vamos falar sobre a tabela do Brasileirão. Em primeiro lugar, o Galo Mineiro tem 59 pontos. Segundo, o Fortaleza com 48. Em terceiro, o Flamengo com 46.
Em quarto, Palmeiras, que joga hoje com 46. Em quinto, Bragantino, que venceu o São Paulo por 1-0 ontem, com 46. Em sexto, o Inter de Porto Alegre, com 41. Falar agora da Zona da Degola. E a Zona da Degola tem um novo visitante, o Santos, que agora é o 17º colocado com 29 pontos. Com o 18º é o Sport Recife com 27, que joga hoje contra o Palmeiras. 19º o Grêmio, que enfrenta o Atlético Goianiense hoje também. E em 20º a Chapecoense, que já está pensando na programação para a segunda divisão com 13 pontos. Vamos agora, àquela hora que você espera, a hora que a rede vai balançar, a hora dos gols do Brasileirão. O craque Áfia da semana é o meia Ribamar, dos anos 80 e 90. Ribamar começou em Curitiba, jogando pelo Pinheiros, mas despontou para o futebol brasileiro, atuando por vários clubes de expressão. Jogou no Santos, no Fluminense, no Corinthians, no Palmeiras, mas é ídolo total no Sport Recife de Pernambuco, aonde foi um dos ícones do título brasileiro de 87, com Emerson Leão e Betão, e também fez 2 gols na final do Pernambucano, uma virada histórica do Sport para cima do Náutico por 4-1 e o título de Pernambuco. Ribamar esteve conosco agora no Ceará, representando a equipe dos Maristas, e vai levar a sua equipe agora para Pernambuco daqui a uma semana, Copa Áfia, a Fórmula 1. Foi um jogador que se polemizou muito com aquela troca dele pelo craque Neto. Neto foi junto com o Denis para o Corinthians e Ribamar e Dida foram para o Palmeiras. Naquela época, Neto era uma promessa e Ribamar já era uma grande realidade. Mas, por motivo de contusão, Ribamar acabou não jogando muito no Palmeiras e o Neto fez a sua história inteira no Corinthians. Vamos agora mostrar alguns gols desse grande jogador, caráter e pessoa do futebol brasileiro. Arruma pro Edson. Tentou passar, passou tocando. Recebeu na frente. Vai sair mais um gol. Entortou. Ribamar vai entrar com a bola e tudo é gol! Gol! Olha, Ribamar
Olha, Ribamar, pode sair o quarto gol. Augusto saiu do gol. Ele bateu e gol. Gol do Sport. Ribamar. A AFIA na Europa conta para você um final de semana recheado de clássicos no velho continente. Mas antes vamos começar com a terrinha. Não tivemos clássico, mas o trio tradição venceu. O Porto venceu de virada o Tondela, o Sporting venceu o Moreirense e o Benfica jogou pressionado no último jogo e venceu aos 53 minutos do segundo tempo por 1-0. Então o Benfica continua na liderança. Vamos à tabela do Campeonato Português. Então vamos lá. Português, o Benfica tem 24 pontos e lidera. Segundo lugar, o Porto com 23. O Sporting em terceiro também com 23. Em quarto, o Estoril, que venceu fora de casa por 2-0 o Portimonense. Agora é hora de falar de clássico, de super clássico no Campeonato Espanhol. O Real Madrid foi a Barcelona e venceu em pleno Nou Camp por 2-1 com um golaço do zagueiro Alaba. Tivemos também a grande vitória do Sevilha por 5-3 e o empate do Real Sociedad, que é o líder da competição, contra o Atlético de Madrid, depois de estar ganhando por 2-0 em pleno Madrid. Vamos à tabela do Espanhol. E no Espanhol, o Real Sociedad é líder com 21 pontos. Segundo lugar, o Real Madrid com 20. O Sevilha tem 20 também. Em quarto lugar, o Atlético de Madrid, atual campeão, com 18 pontos. O nosso Barça está em nono lugar, faz péssima campanha. Agora é a vez do italiano, que também teve clássico. A Juve empatou com a Inter de Milão, 1-1. Tivemos também Napoli e Roma 0-0. E o Milan saindo de casa e vencendo, empatando com o Napoli na liderança. Vamos falar um pouquinho da tabela do italiano. E no italiano, o Napoli tem 25, em primeiro lugar. O Milan agora alcançou o Napoli, está em segundo também com 25. Em terceiro, o Inter de Milão com 18 pontos. Em quarto lugar, a Roma com 16 pontos. E vamos agora à Premier League, o campeonato mais importante do mundo. E o massacre do Liverpool com o hat-trick de Salah em pleno Old Trafford, contra o Manchester United de CR7. Foi um chocolate daqueles inesquecíveis. E o Salah acabou com o jogo, 5-0, não tem nem muito o que comentar. O Tottenham perdeu também, o Chelsea enfiou uma goleada por 7-0 e continua na liderança. Tivemos também o City vencendo por 4-1 e o campeonato inglês ficou assim. Em primeiro lugar, o Chelsea tem 22 pontos. Em segundo, o Liverpool, 21. City vem em terceiro com 20. Em quarto lugar, o West Ham. Agora, para a gente finalizar, nós vamos falar do francês, que também teve clássico. Um clássico muito movimentado e muito disputado em Marseille, entre o líder PSG e o Olympique de Marseille do Sampaoli. Foi um jogo muito pegado. Tivemos a expulsão de um jogador da equipe do PSG. O PSG jogou o segundo tempo, o Hakimi, né? Jogou com 10 homens. O Marseille pressionou o tempo inteiro. Tivemos 2 gols anulados. Neymar foi substituído, ele e o Di Maria, mas o PSG continua na liderança. O Lens venceu e o Nice venceu de virada por 3-2. E a tabela do francês ficou assim. Vamos lá. Em primeiro lugar, o PSG com 28 pontos. Em segundo lugar, o Lens com 21 pontos. Em terceiro, o Nice, que venceu de virada por 3-2 o Lyon, com 19. Em quarto, o Olympique de Marseille, com 18 do Sampaoli. Às 5 da bola, vou contar para você as quentinhas do futebol. Lembrando que esta semana temos decisão na Copa do Brasil. Os 2 jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil, o primeiro deles no Castelão. Fortaleza recebe o Galo Mineiro, que tem uma vantagem enorme, venceu por 4-0 o primeiro jogo no Mineirão.
No segundo jogo, no Maracanã, teremos Flamengo e Atlético Paranaense, o Furacão. No jogo na Baixada, 2-2, teremos um jogo eletrizante aí para definição desses finalistas da Copa do Brasil. A segunda quentinha é que Pepe Guardiola está de olho em Antony. Antony, ex-jogador do São Paulo, que está no Ajax, está encantando a Europa. Atuações maravilhosas. Ontem, por exemplo, o Ajax venceu por 5-0 o PSV. O Antony fez gol, deu assistência e continuou encantando os holandeses. Não vai ficar por muito tempo não no Ajax. Com certeza vai para um clube grande e na próxima temporada. A terceira é sobre o Salah, que pediu para renovar com o Liverpool 500 mil euros por semana. Seriam 24 milhões por temporada, fora os prêmios e direitos de imagem, só de salário. O Liverpool deu uma travada e disse que vai voltar a negociar com outros números. Só que o Liverpool precisa tomar cuidado. Salah hoje é um dos maiores jogadores do mundo e mais valorizados, inclusive porque meteu um hat-trick ontem no Manchester United. Tem que tentar segurar porque a espinha dorsal passa pelo futebol maravilhoso desse camisa 10. Quarta quentinha, Ronald Koeman, treinador do Barça, ídolo do passado, com títulos expressivos, inclusive Champions League. Foi cercado por torcedores após o jogo, xingado, passou um super medo, porque os torcedores ameaçavam, inclusive, de quebrar o carro do Koeman. A situação dele hoje é insustentável. 9º lugar no campeonato espanhol, ameaçado na Champions League e sem que o time demonstre uma reação. Eu acho que é melhor ele pedir o boné, sair tranquilo. Agora, a torcida do Barcelona precisa respeitar a história desse grande jogador e treinador do futebol mundial. E a quinta, nós vamos falar de Série B do Brasileirão. Cruzeiro perdeu e não tem mais chance de acesso. Botafogo goleou e está em segundo lugar. E o Vasco escapou no Náutico em Recife, empatou por 2-2, escapou a vitória e também se complicou um pouco. Vamos dizer para você quem são os 4 clubes que hoje ascenderiam à primeira divisão do futebol brasileiro. Coritiba, Botafogo, Avaí e Goiás. E antes de mostrar para você os gols mais bonitos da Copa África Pernambuco 2019, estamos chegando em Pernambuco, daqui uma semana tem Copa África 2021. Eu quero agradecer aqueles parceiros que retransmitem o nosso canal. Eu quero pedir para você assistir aos nossos capítulos sobre o programa Estrelas da Copa Ceará 2021. Desejar a toda a sua família uma semana maravilhosa, cheia de alegria, de amor e, de preferência, trabalhando bastante.
Curta o seu sonho, viva a sua paixão.